Você já ouviu falar de alguma divindade que morre e renasce, ou cujo corpo vira alimento? Ou talvez sobre o tempo que gira em círculos e a morte que gera vida? Você vai encontrar histórias assim na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia, no México, entre os povos da África e da Oceania. Enfim, são centenas de mitos e rituais com essa temática, e alguns deles têm semelhanças muito impressionantes. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em algumas dessas histórias e considerar as principais interpretações históricas delas. E também, claro, arqueológicas, fenomenológicas, que tentam explicar por que esse conjunto de temas, a Mãe Terra, o ciclo da morte e renascimento, a fertilidade como força sagrada, é tão recorrente no mundo todo. E a resposta, segundo o historiador das religiões Mircea Eliade, tem um ponto de origem muito específico: a Revolução Agrícola do período Neolítico. E para isso, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira a gente vai entender o que mudou religiosamente com a agricultura, desde a transformação do sagrado animal para o sagrado vegetal, até o nascimento das religiões da fertilidade. E na segunda parte a gente vai ver como que essa revolução religiosa criou uma nova experiência do tempo, e também do espaço e do cosmos, incluindo o surgimento da visão cíclica do tempo e da sacralização da aldeia e da casa. E na terceira parte a gente vai comparar 2 mitos agrícolas de culturas diferentes, para mostrar como essa estrutura neolítica básica sobreviveu e se transformou ao longo de milênios, chegando até hoje em formas que às vezes a gente nem reconhece. Se isso te interessa, então seja muito bem-vindo, pega aí uma água ou um cafezinho, sente-se confortável na sua cadeira, porque esse tema vai exigir um certo tempo e bastante atenção. E bom, a primeira coisa que precisa ser dita é que a agricultura não foi apenas uma revolução econômica, foi também uma revolução religiosa e talvez a maior da história. Disputa, claro, com o surgimento das grandes religiões monoteístas, mas a gente vê que até nelas ainda existem algumas sementes daquilo que foi descoberto, inventado, na religião dos povos neolíticos. Para entender o tamanho dessa revolução, é preciso ter em mente o que era o mundo religioso antes dela. Como a gente viu em outro vídeo aqui no canal sobre a religião paleolítica, durante centenas de milhares de anos, os seres humanos viveram num universo dominado pelos animais. A caça era a atividade central da vida. O animal era o grande outro, o ser que podia ser comido, que tinha sangue como o homem, que tinha alma como o homem e que podia se comunicar com o homem. O xamã se transformava em animal. Os mitos falavam de animais. As pinturas das cavernas representavam animais. O sagrado tinha pelo, tinha garras e tinha chifres. Com a agricultura, tudo isso muda, e não muda de uma hora para outra. O processo foi gradual, se estendendo por milênios, a partir de regiões como o Crescente Fértil no Oriente Médio, o Vale do Rio Amarelo na China e algumas áreas da América Central e da Nova Guiné, por volta de 10 a 12 mil anos atrás. Mas o resultado final dessa transformação é que o centro da experiência religiosa humana se desloca do animal para a planta. Mas o que isso significa na prática? Significa que as grandes perguntas religiosas, de onde vem a vida, o que acontece depois da morte, ou como o cosmos funciona, passam a ser respondidas não mais com a linguagem dos animais, mas com a linguagem das plantas e, por consequência, da terra. E a planta ela tem uma lógica muito diferente do animal, porque o animal ele se move, ele ataca, ele sangra, ele foge, ele olha nos olhos da gente. Já a planta, ela brota, ela cresce, ela floresce, murcha e por fim ela morre e renasce. E é exatamente essa lógica do ciclo vegetal que vai se tornar a matriz de uma nova forma de entender o sagrado. O momento central dessa revolução religiosa é a descoberta do ciclo da semente. Parece simples, mas pensa no que isso significa para um ser humano que está descobrindo isso pela primeira vez, sem nenhum quadro de referência científico para interpretar o que está vendo. Você pega um grão, uma coisa pequena, aparentemente morta, e aí você enterra ela na terra escura, e por um tempo nada acontece. A semente até desaparece, se decompõe, ela perde a sua forma original. Para todos os efeitos, essa semente morreu. Só que, de repente, no mesmo lugar que você enterrou aquela coisa aparentemente morta e tão minúscula, surge a vida. Primeiro só um brotinho frágil, depois uma planta e depois uma espiga cheia de grãos novos, multiplicados, renovados, mais abundantes até do que antes. Essa experiência é, sem dúvidas, uma das mais profundas que o ser humano já teve. Ela revela algo sobre a estrutura da realidade que vai muito além da agricultura. A vida nasce da morte. O desaparecimento não é o fim, é a condição para um renascimento. A decomposição não é o fracasso, mas a gestação. E aqui está o ponto central. Essa descoberta ela não ficou concentrada no campo. Ela foi projetada para tudo, sobre os seres humanos, sobre os deuses, sobre o cosmos inteiro.
Se a semente precisa morrer para renascer, então talvez a morte humana também não seja o fim. Se o mundo vegetal passa por um ciclo de morte e renovação a cada ano, talvez o cosmos inteiro passe por um ciclo semelhante. A semente enterrada se tornou a imagem mais poderosa de uma esperança que ainda hoje permeia inúmeras tradições religiosas do mundo. E essa lógica da semente, né, de que a vida nasce da morte ou que é preciso morrer para renascer, ela gera um dos tipos de mito mais difundidos na história da humanidade. O mito do Deus que morre e ressuscita. Ou então, mais especificamente, o mito da divindade cujo corpo se transforma em alimento. Esses mitos aparecem em culturas tão distantes no espaço e no tempo que é impossível não reconhecer neles uma estrutura comum. E o Eliade vai mostrar que essa estrutura comum tem raízes na experiência agrícola neolítica. O padrão básico é o seguinte: no princípio, os humanos não tinham alimento, ou tinham apenas alimentos inferiores. E então uma divindade, às vezes uma deusa, às vezes um ser ambíguo, às vezes um herói, morre, é assassinada ou se sacrifica voluntariamente. E do seu corpo enterrado na terra brotam as plantas alimentares que vão sustentar a humanidade. Na Nova Guiné e em outras culturas da Oceania, esses mitos são chamados pelos estudiosos de mito do tipo Ainuele. É o nome que vem de uma história específica registrada no início do século XX. Nela, uma jovem chamada Ainuele surge de uma flor de coqueiro, tem poderes extraordinários, é assassinada e enterrada pelos membros da comunidade. E das partes do seu corpo espalhadas pela terra, brotam os tubérculos que vão se tornar o alimento básico daquele povo. A estrutura é a mesma do mito sumério de Dumuzi, no mito egípcio de Osíris, cujo corpo despedaçado por Set é espalhado pelo Egito e fecunda a terra, no mito grego de Dionísio despedaçado pelos titãs, e em versões mesoamericanas, onde o corpo de uma divindade do milho é enterrado e renasce como uma planta. O mito cristão, inclusive da morte e ressurreição de Jesus, e aqui, por favor, não entenda mito como sinônimo de mentira, mas como uma narrativa simbólica, né, transmitida por gerações para explicar a origem do mundo, da vida, do cosmos, ou responder questões existenciais, né? Enfim, esse mito em que o próprio Cristo diz que é o pão da vida e quem come do seu corpo tem a vida eterna. Ele carrega ecos impressionantes dessa cultura agrícola milenar. E é claro, sem que isso signifique que um reduza o outro, mas simplesmente que certas estruturas simbólicas têm uma raiz muito mais profunda do que a gente imagina. O sacrifício que gera a vida, a morte que alimenta, o corpo que se torna terra fértil, são imagens que a humanidade aprendeu no campo há 10 mil anos e que nunca mais conseguiu esquecer. Ao mesmo tempo em que surgem os mitos do Deus que morre e alimenta, surge também uma figura que vai dominar o imaginário religioso do Neolítico e deixar rastros em praticamente todas as religiões subsequentes: a grande deusa, a Terra-mãe. E a evidência arqueológica aqui é bastante rica. A partir do Neolítico, em sítios espalhados aí por toda a Europa, pelo Oriente Médio, pela Ásia, vão aparecer em quantidade enorme estatuetas femininas. Mulheres com seios abundantes, né, quadris largos e o ventre arredondado. Essas são as chamadas Vênus neolíticas. Elas representam uma concentração de poder sagrado na figura feminina que não tem paralelo no período paleolítico anterior, que a gente falou no último vídeo. Mas por quê? E aqui o Eliade vai oferecer uma resposta interessante. Com a agricultura, a terra se torna o centro da vida humana, de uma forma que nunca havia sido antes. E a terra tem uma característica fascinante. Ela recebe a semente, a acolhe no seu interior, a transforma e devolve vida multiplicada. Isso é exatamente o que o útero feminino faz. A mulher recebe, acolhe, gesta e devolve vida. A terra recebe a semente, gesta e devolve alimento. Essa analogia entre a fertilidade da terra e a fertilidade da mulher não é uma metáfora casual. Para o homem neolítico era uma identidade profunda, uma solidariedade mística de novo tipo. Como antes havia uma solidariedade mística entre o caçador e a presa, agora há entre a mulher e a terra. Porque ambas são matrizes de vida. Ambas têm o poder sagrado de transformar aquilo que elas recebem, a semente que elas recebem, em algo novo e vivo. Daí nasce a Terra-mãe como figura religiosa central. Ela é a terra que alimenta, mas também a terra que devora os mortos e os transforma em vida nova. Ela é generosa e terrível ao mesmo tempo. Ela é Gaia na Grécia, Pachamama nos Andes, Prithvi na Índia, Ninhursag na Mesopotâmia, Ísis no Egito.
São figuras muito diferentes entre si, nascidas em contextos culturais distintos, mas todas compartilham essa raiz comum que remonta ao Neolítico, a percepção de que a terra é feminina, maternal, criadora e devoradora, e que essa força merece veneração. Com a Terra-mãe como figura central, surge todo um complexo religioso que os estudiosos chamam de religiões da fertilidade. E aqui é importante a gente entender o que a palavra fertilidade significa religiosamente para essas culturas, porque ela ia muito além do sentido meramente agrícola. Fertilidade, no horizonte mental do Neolítico, era o nome da força que mantinha o cosmos funcionando. Era a potência que fazia a semente brotar, que fazia o ventre fecundar, que fazia a chuva cair no momento certo, que fazia os animais se reproduzirem, os mortos se transformarem em vida nova e muito mais. Ela era, em suma, o nome do sagrado em ação no mundo. E os rituais das religiões da fertilidade refletiam essa compreensão mais ampla. Havia rituais agrícolas que celebravam a semeadura e a colheita como eventos não meramente econômicos, mas cósmicos, sagrados. Havia rituais, inclusive, que associavam a sexualidade humana à fertilidade da terra. A ideia de que a união entre o homem e a mulher podia intensificar ou estimular de alguma forma a fertilidade do campo. Em algumas culturas, isso se manifestou em práticas de hierogamia, que era a união sagrada entre uma sacerdotisa representando a deusa e um rei ou sacerdote representando o deus, concebida como um ato cosmológico que renovava as forças da vida. Havia também um ciclo ritual anual que acompanhava as estações, celebrações do plantio na primavera, festas da colheita no outono, rituais de luto e espera durante o inverno, quando a terra parecia morta, e celebrações de renascimento quando os primeiros brotos apareciam de novo. Esse calendário ritual é o ancestral direto de muitos calendários religiosos que sobrevivem até hoje, inclusive em religiões que aparentemente pouco têm a ver com a agricultura. A Pessach judaica, a Páscoa cristã, o Holi hindu são exemplos de festas religiosas que existem até os dias de hoje, que estão ligadas à renovação ou ressurreição e, curiosamente, acontecem justo no início da primavera. Uma das consequências mais profundas da Revolução Agrícola, segundo Eliade, foi a transformação na experiência do tempo. E aqui a diferença em relação ao mundo paleolítico é enorme. O caçador vive num tempo que é fundamentalmente imprevisível, né? A caça pode ter sucesso ou não. Os animais, eles migram, desaparecem, aparecem em lugares inesperados, o ambiente muda. Então há um elemento de acaso que permeia toda a vida do caçador-coletor. Então o tempo para ele é uma sequência de eventos que não se repete de forma muito previsível. Mas já com a agricultura tudo muda, o tempo passa a ter uma estrutura. Existe a estação do plantio, a estação do crescimento, a estação da colheita e a estação do descanso da terra, e depois o ciclo recomeça. Ano após ano, essa sequência se repete com uma regularidade que para o agricultor neolítico deve ter parecido absolutamente extraordinária. O cosmos tem um ritmo, o mundo obedece a um padrão cíclico. Eliade vai dizer que é aqui que nasce a visão cíclica do tempo, uma das ideias mais influentes da história do pensamento humano. E ela não nasce de uma especulação filosófica abstrata, mas da observação concreta do comportamento das plantas e das estações. O tempo não é uma linha reta que vai de um ponto a outro sem voltar. O tempo é um círculo, ou melhor, uma espiral, porque o ciclo sempre recomeça, mas nunca é exatamente igual ao anterior. Cada primavera é como a primeira primavera, mas também é uma primavera nova. Cada colheita repete a colheita do ano passado, mas também a supera ou a decepciona de formas novas. Essa visão cíclica do tempo vai permear praticamente todas as grandes civilizações agrícolas da antiguidade. Na Índia, ela se tornará a doutrina dos yugas, os grandes ciclos cósmicos que se sucedem em ordem decrescente de qualidade até o colapso e o recomeço. Na Grécia, ela vai aparecer no mito do eterno retorno. Na Mesopotâmia, ela vai fundamentar os rituais de renovação do mundo a cada ano novo, quando o ato da criação era ritualmente repetido para garantir que o cosmos continuasse funcionando. E, curiosamente, até em religiões que adotaram uma visão linear, escatológica do tempo, como o judaísmo, cristianismo e islamismo, o calendário litúrgico continua girando anualmente em ciclos que reproduzem em nível ritual essa estrutura cíclica muito mais antiga. Ligada diretamente à visão cíclica do tempo está uma das ideias mais fundamentais da religiosidade agrícola, a necessidade da renovação periódica do mundo. O raciocínio é o seguinte: se o tempo é cíclico, se a vida nasce da morte, se a primavera sempre aparece depois do inverno, então o mundo não é um dado permanente e estático. Ele é algo que precisa ser renovado.
E ao fim de cada ciclo, né, o mundo se esgota, se desgasta e se contamina com os erros, né, e as impurezas do período anterior. E a cada início de ciclo, ele precisa ser renovado, até recriado, né, ritualmente, se não cosmicamente mesmo. Daí o enorme papel que os rituais de Ano Novo desempenham nas culturas agrícolas. Na Mesopotâmia, o festival de Actu, celebrado por ocasião do equinócio de primavera, incluía a recitação ritual do Enuma Elish, o poema babilônico da criação, como se o simples ato de contar de novo a história da origem do mundo garantisse que ele continuaria existindo por mais um ciclo. Era uma renovação cosmológica por meio da narrativa. Em muitas culturas, esses rituais de renovação do mundo incluíam um período de caos ritual antes da recriação. Um tempo de inversão de papéis, de suspensão de normas sociais, de festas e excessos, que representava o retorno ao caos primordial anterior à criação, necessário para que a criação pudesse ocorrer de novo. O próprio carnaval europeu é um herdeiro, né, muito distante, muito transformado desse padrão ritual neolítico. Além do tempo, a agricultura transformou também a experiência do espaço. E aqui o Eliade introduz um conceito que é central em toda a sua obra, o axis mundi, o eixo do mundo. A ideia de que existe um centro, um ponto onde o cosmos se organiza e onde o sagrado se manifesta de forma especial. Como a gente viu no vídeo passado, no período paleolítico, esse eixo ele era interpretado de forma muito mais móvel, né, e pessoal. O xamã era aquele que podia se mover ao longo do eixo vertical, que conectava a terra ao céu e ao mundo subterrâneo. Mas com a agricultura e o surgimento das aldeias permanentes, o eixo do mundo também se torna especialmente fixo. A aldeia tem um centro, pode ser o poço, o altar, a árvore sagrada, o poste ritual, mas existe sempre um ponto que concentra o sagrado e em torno do qual a vida comunitária se organiza. E esse centro não é apenas um ponto geográfico conveniente, ele é, do ponto de vista religioso, o umbigo do mundo, o lugar onde a terra e o céu se tocam, onde a comunidade estabelece a sua relação com as forças que sustentam o cosmos. A casa, por sua vez, é uma miniaturização desse cosmos. O lar tem seu próprio centro, o fogo doméstico, o altar familiar, e a sua própria estrutura que reproduz em escala reduzida a estrutura do universo. O teto representa o céu, o chão representa a terra, a lareira representa o eixo que os conecta. Habitar uma casa para o homem neolítico não era simplesmente se proteger das intempéries, era participar de uma ordem cósmica, instalar-se num universo que fazia sentido. Isso explica uma coisa que pode parecer curiosa. Em muitas culturas neolíticas e subsequentes, a construção de uma casa ou de uma aldeia era acompanhada de rituais elaborados. Era preciso consagrar o espaço, marcar o centro, estabelecer os limites. Era preciso, em algum sentido, recriar o cosmos em miniatura. A casa não era apenas construída, ela era cosmologicamente fundada. Depois de ver os principais elementos dessa revolução religiosa neolítica, né, na primeira e na segunda parte do vídeo, chegou a hora de colocar esses dois elementos à prova, olhando para dois mitos específicos de culturas diferentes e mostrando como a mesma estrutura neolítica básica aparece em ambos, transformada, revestida de novas roupagens, mas reconhecível em sua estrutura mais profunda. Os dois mitos que eu escolhi são o mito sumério de Inanna e Dumuzi e o mito grego de Perséfone e Deméter. Esses dois mitos vêm de culturas muito diferentes. A Suméria é do terceiro milênio antes de Cristo e a Grécia clássica do primeiro milênio antes de Cristo. Mas as semelhanças entre eles são tão impressionantes que é impossível explicá-las como desenvolvimentos independentes. E mais do que isso, ambos revelam com clareza extraordinária a estrutura religiosa neolítica que a gente esteve discutindo até aqui. O mito sumério de Inanna e Dumuzi é um dos textos religiosos mais antigos que a humanidade preservou, registrado em tabuletas de argila que datam do terceiro milênio antes de Cristo, mas ele certamente é muito mais antigo do que os textos que o registram. Suas raízes remontam provavelmente ao Neolítico. O mito conta, em linhas gerais, a seguinte história: Inanna é a grande deusa dos sumérios, deusa do amor, da fertilidade e do poder. Ela decide descer ao mundo dos mortos, ao reino de sua irmã Ereshkigal, passando por 7 portões, em cada um dos quais ela é despida de um ornamento ou peça de roupa, até chegar totalmente despida e vulnerável diante de sua irmã, que a mata. Com Inanna morta no mundo subterrâneo, toda a fertilidade da terra cessa. As plantas param de crescer, os animais param de se reproduzir, a vida quase que para. Os outros deuses intervêm e conseguem resgatar Inanna do mundo dos mortos, mas com uma condição: alguém precisa tomar o seu lugar. Inanna percorre a terra procurando alguém que a tenha chorado durante sua ausência. Todos a recebem de luto,
prostrados de dor, exceto seu consorte Dumuzi, que está sentado no seu trono, bem vestido e indiferente. Inanna então o entrega aos demônios do submundo. Dumuzi, que representava a vegetação e o gado, desce ao mundo dos mortos, e é por isso que a terra morre a cada inverno. Mas sua irmã, comovida, negocia um revezamento. Metade do ano, Dumuzi fica no submundo, e na outra metade ela fica no lugar dele, e assim se explica o ciclo das estações. O mito grego de Perséfone e Deméter tem uma estrutura admirável e ao mesmo tempo claramente diferente. E é justamente nesse jogo de semelhanças e diferenças, né, que fica evidente tanto a conexão histórica entre esses dois mitos, quanto o próprio sentido específico de cada um. Nesse mito, Perséfone, filha de Deméter, a grande deusa das colheitas, é raptada por Hades e levada para um mundo subterrâneo. Deméter, desesperada com a perda da filha, abandona suas funções divinas. A terra seca, as colheitas fracassam e a fome se espalha. Os homens e os próprios deuses estão em risco. Zeus intervém e manda Hermes buscar Perséfone no submundo. Ela pode voltar, mas com uma condição: não ter comido nada lá embaixo. Mas Perséfone comeu algumas sementes de romã no mundo dos mortos, e por causa disso ela está condenada a passar 1/3 do ano, ou seja, parte do outono e o inverno, no reino do Hades, retornando à terra pelos 2/3 restantes, a primavera e o verão. E quando Perséfone retorna, Deméter, aliviada, devolveu a fertilidade à terra. A comparação é imediata. Em ambos os mitos, uma divindade ligada à vegetação e à fertilidade desce ao mundo dos mortos. E também nos dois, a ausência dessa divindade causa a morte da natureza. Em ambos, há um retorno negociado que explica o ciclo das estações. Em ambos, a estrutura semente, morte e germinação está presente de forma explícita, especialmente no detalhe das sementes de romã que Perséfone come, atando-a ao mundo subterrâneo como uma semente que já germinou na escuridão da terra. Então a gente pode concluir que o mito grego é simplesmente uma cópia do mito sumério? Calma, como a gente já viu, essa é uma simplificação perigosa. Geograficamente, a Grécia e a Mesopotâmia fazem parte do mesmo mundo cultural, né, do Mediterrâneo Oriental e do Crescente Fértil, e mantiveram ali seus contatos por milênios. É perfeitamente possível que influências mesopotâmicas tenham chegado à Grécia por rota de contato cultural, mas é também muito possível que ambos os mitos descendam de uma fonte ainda mais antiga, um padrão mítico que se difundiu junto com a própria agricultura, quando os primeiros agricultores neolíticos se espalharam pelo Oriente Médio e pela Europa a partir do 10º milênio a.C. Nesse caso, tanto o mito sumério quanto o mito grego seriam desenvolvimentos independentes a partir de uma matriz comum muito mais antiga. A mesma descoberta religiosa neolítica que a gente discutiu ao longo desse vídeo, que a vida nasce da morte, que a semente precisa descer à terra escura para renascer, que o sagrado feminino é a força que sustenta o ciclo da vida. As diferenças entre os dois mitos também são muito reveladoras. No mito sumério, é a própria grande deusa que desce ao mundo dos mortos. Ela não é passiva, ela age, ela é o sujeito da descida. No mito grego, é a filha quem desce, contra sua vontade, raptada, e é a mãe quem sofre e quem age para trazê-la de volta. Essas diferenças refletem transformações culturais importantes que aconteceram entre o 3º e o 1º milênio a.C., incluindo transformações no próprio papel das mulheres na sociedade e, claro, das deusas, né, nas respectivas culturas. Mas a estrutura religiosa de base é a mesma. Quanto ao mito cristão da descida ao Hades, entre a morte e a ressurreição, presente em muitas tradições cristãs antigas, o Eliade seria cuidadoso aqui. Não se trata de dizer que o mito cristão é apenas uma versão, né, desse mito neolítico. O que se pode dizer com responsabilidade histórica é que a estrutura da descida ao mundo subterrâneo, permanência na morte e retorno à vida ressoa com padrões simbólicos que a humanidade usa há pelo menos 10.000 anos para falar sobre as mesmas perguntas fundamentais. Bom, depois desse percurso pelas 3 partes desse vídeo, eu acho que ficou claro, né, o ponto central do argumento do Eliade. A revolução agrícola do Neolítico não foi apenas uma revolução na forma como os seres humanos se alimentavam, foi uma revolução na própria forma como eles entendiam o mundo, e também o tempo, o espaço, a morte, o sagrado e, como sempre, a própria estrutura do cosmos. Com a agricultura, o centro do sagrado se deslocou do animal para a planta. A descoberta do ciclo semente, morte e germinação ensinou ao homem que a vida nasce da morte, e essa lição foi projetada sobre tudo, do destino individual ao destino do cosmos. Os mitos do Deus despedaçado, cujo corpo alimenta a humanidade, revelam uma compreensão do sacrifício como gesto cosmológico que vai muito além da dimensão utilitária da agricultura
agricultura. A ascensão da Terra-mãe criou um complexo de sacralidade feminina que ainda ressoa em cultos à natureza e em movimentos espirituais contemporâneos. A visão cíclica do tempo ainda estrutura nossos calendários religiosos, mesmo quando a teologia oficial de uma religião afirma que o tempo é linear. E a sacralização da casa e da aldeia como centro do mundo é o ancestral direto de toda a arquitetura religiosa humana, do templo sumério até as catedrais góticas. Como escreveu Eliade, o homem que descobriu a agricultura descobriu ao mesmo tempo a condição humana no sentido novo e mais profundo. Ele aprendeu que viver é participar de um ciclo que é maior do que ele. Um ciclo de morte e renascimento que envolve as plantas, os animais, os astros e os próprios deuses. E que sua tarefa ritual é manter esse ciclo funcionando, honrar as forças que o sustentam e encontrar seu lugar nessa dança cósmica que não para nunca. Muitas das ideias religiosas que ainda movem bilhões de pessoas no mundo inteiro, eu incluso, a ressurreição, o sacrifício que redime, o tempo que se renova, o espaço que se consagra, têm raízes que descem muito mais fundo do que qualquer texto sagrado conhecido. Na verdade, elas descem até aquele momento, há 10 mil anos, em que um ser humano enterrou uma semente na terra escura e esperou, com esperança e ansiedade, que a vida voltasse. Fica aí o estímulo para vocês se aprofundarem no tema. Como eu falei no vídeo passado, dá uma olhada no primeiro volume do Histórias das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade. O link tá aqui na descrição para você comprar pela Amazon. E eu recomendo mesmo vocês adquirirem, porque é um livro riquíssimo se você se interessa por esse tema. O Eliade é o maior nome desse campo de estudos do século XX. E a gente vai continuar explorando esse livro nos próximos vídeos. O passado foi sobre o capítulo 1, esse sobre o capítulo 2. Só que só uma parte, ainda tem a parte da metalurgia no próprio capítulo 2, ainda a respeito do período neolítico, que a gente vai estar explorando no próximo vídeo. Então, não perde tempo, clica aí na descrição para você adquirir o livro pela Amazon. E eu espero que esse panorama, tenha servido como uma boa introdução para você a esse tema. E a gente vai continuar conversando nos próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu!